Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Brandon, diretor acadêmico aqui da Faculdade do Futuro, e olha, nos próximos minutos a gente vai juntos desvendar a prova do ENAD. A minha ideia é bem simples, tá? É dar um mapa, um guia bem claro para que todo mundo saiba exatamente onde focar os estudos e, claro, chegar na prova com total confiança. Então, vamos começar? Bom, o primeiro passo para qualquer boa estratégia é entender as regras do jogo, né? Então, olha só essa distribuição de pontos. A formação geral, ela vale 25% da nota. Já o componente específico, aquele da nossa área, vale 75%. O que isso quer dizer na prática? Que sim, dominar a própria área é fundamental, é o grosso da nota. Mas cuidado, ignorar a parte geral pode custar aquela nota excelente que a gente tanto busca. O segredo aqui, pessoal, é o equilíbrio. Para organizar nossa conversa, eu preparei um roteiro bem rápido. A gente vai dar uma olhada na estrutura da prova, depois focar na formação geral. Aí a gente mergulha nos temas-chave tanto de pedagogia quanto de educação física, cria uma estratégia para as discursivas e, no final, tem uma mensagem especial, bem direto ao ponto. Certo, vamos lá. Começando pelo nosso terreno comum, a formação geral. É bom pensar nessa parte como a base de tudo, sabe? Ela não está ali só para testar o que a gente sabe de cor, mas sim a nossa capacidade de refletir sobre o mundo em que a gente vive. E convenhamos, essa é uma habilidade essencial para qualquer educador, né? E as questões aqui, elas quase sempre giram em torno de três grandes pilares: sociedade, tecnologia e ética. Ou seja, como a sociedade está mudando, qual o papel da tecnologia em tudo isso e, claro, as questões éticas que surgem no meio do caminho. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhada num exemplo bem prático de como esses temas se conectam na prova. Olha, aqui vai uma dica de ouro sobre o ENAD de verdade. Muitas, mas muitas vezes, a própria prova entrega a chave para a resposta. Dá uma olhada em como esse texto de apoio define cidade inteligente. A habilidade que está sendo testada aqui não é só memorização, não. É a capacidade de interpretar e aplicar a informação que está ali, ó, bem na sua frente. E aí, a pergunta que vem depois é o exemplo perfeito da lógica do ENAD. Primeiro, pedem para a gente conectar os pontos, tecnologia e sustentabilidade. Ok. Depois, pedem uma ação, uma proposta com impacto social. Percebe? É sempre essa combinação, análise teórica e depois aplicação prática. E por que isso? Porque um educador moderno precisa ser exatamente isso, alguém que entende o contexto e, mais importante, sabe agir para transformá-lo. E a prova não para por aí, viu? Pode esperar encontrar temas como a dificuldade de mobilidade social no Brasil, a famosa gig economy, sabe aquele modelo de trabalho por aplicativo? Os cuidados que a gente tem que ter com informação de saúde na internet e até debates quentes sobre arte, cultura e censura. A dica é, fica ligado no que está acontecendo no país, é fundamental. Muito bem, agora vamos afunilar um pouco o nosso papo e falar diretamente com o pessoal de pedagogia. Olha, se tem uma palavra que define a prova para esse curso, essa palavra é inclusão. O que o Enad quer saber é como vocês planejam construir um ambiente de aprendizado que de fato funcione para todo mundo. Então, o grande tema aqui é a inclusão. Mas, ó, esquece aquela teoria distante de livro. O ENAD quer saber da inclusão na prática. Os desafios reais que aparecem na sala de aula e, principalmente, as soluções concretas que um pedagogo, uma pedagoga pode oferecer no dia a dia. Dá uma olhada nesse estudo de caso. Ele não pergunta o que é inclusão. Não, ele te joga um problema real na mão. Um aluno com baixa visão. A escola confirmou a suspeita e precisa agir. E a pergunta é super direta: que ações inclusivas devem ser tomadas? É isso. A prova quer um plano de ação, não uma dissertação teórica. E a resposta ideal? Bom, ela precisa refletir essa necessidade de ação. A banca espera que se pense em tudo, desde o básico, como adaptar o material e usar tecnologia assistiva, até reorganizar a sala de aula. E um ponto crucial, promover atividades contra o bullying para garantir o bem-estar social daquele aluno. É literalmente uma visão 360 graus da inclusão. Agora, vamos mudar o foco. É a vez do pessoal de educação física. Para a turma de Ed Física, a prova gira em torno daquela conexão essencial entre a ciência do corpo humano e a aplicação prática disso tudo, seja no esporte, na saúde ou na busca geral por bem-estar. E um tema que, olha, sempre aparece de alguma forma é esse aqui: a capacidade de entender a biomecânica do movimento e, tão importante quanto, saber o que fazer em caso de uma lesão. É a ciência por trás do movimento e a responsabilidade que a gente tem na hora do cuidado. E aqui, atenção, porque a prova cobra precisão. Não adianta só dizer que a pessoa torceu o pé. A questão pedia a definição técnica de entorse.
E a resposta esperada é específica, é cirúrgica. Lesão de ligamentos causada por um movimento que vai além da amplitude normal. Percebem? Detalhes técnicos importam e muito. Mas a prova não para no diagnóstico, não. Saber identificar os sintomas clássicos, dor intensa, inchaço, hematoma, é só o primeiro passo. O segundo, e talvez mais importante, é saber orientar um retorno seguro à atividade. Ou seja, primeiro, buscar um diagnóstico médico. Depois, um retorno progressivo. E, por fim, exercícios de fortalecimento para evitar que aconteça de novo. É o ciclo completo: teoria, ação e prevenção. Ok, chegamos na parte que, eu sei, geralmente causa mais ansiedade. As questões discursivas. Mas eu quero propor uma outra forma de olhar para elas. Pense nisso como a sua maior oportunidade de brilhar na prova. Com uma estratégia clara, dá para construir uma resposta de altíssimo impacto. Vamos ver como fazer isso. O segredo, pessoal, está num processo simples de 4 passos. Primeiro, desconstrua o enunciado. Entenda o que a pergunta realmente quer saber. Segundo, use os textos de apoio como seus maiores aliados. Eles são pistas, não são decoração. Terceiro passo, estruture o seu argumento. Tenha um começo, um meio e um fim bem claros. E quarto, e talvez o mais importante, quando a pergunta pedir, proponha ações concretas, mostre que a teoria sabe ser aplicada na vida real. Para resumir tudo isso, olhem só. De um lado, o que os avaliadores esperam: uma tese clara, argumentos que estão apoiados nos textos da prova e propostas que são práticas e relevantes. Do outro lado, os erros mais comuns: respostas vagas, genéricas, ignorar completamente os textos de apoio e falar de teoria sem apresentar nenhuma solução concreta. Então, o segredo é simples: seja específico e fundamente suas ideias. Bom, e com isso, a gente chega ao final da nossa análise mais estratégica. Agora, eu queria deixar os detalhes da prova um pouquinho de lado para a gente falar sobre uma coisa igualmente importante: confiança. Eu quero que todo mundo se lembre de uma coisa muito importante. A preparação já foi feita. Todo o conhecimento que vocês precisam não está num livro para ler na última hora. Ele foi construído ao longo de anos, em cada aula, cada seminário, cada estágio. O ENAD não é um teste surpresa. Pensem nele como um palco. O palco para vocês mostrarem tudo o que aprenderam. É exatamente isso. Pense nesta prova não como um teste, mas como a primeira grande demonstração dos excelentes educadores que a Faculdade do Futuro preparou. É a chance de mostrar não apenas o que vocês sabem, mas a qualidade dos profissionais que estão se tornando. Tenham muito orgulho e confie na jornada que trouxe cada um até aqui. E para a gente encerrar, eu deixo essa reflexão. Não pensem no ENAD como um obstáculo, mas sim como a primeira oportunidade de responder a esta pergunta: como cada um vai demonstrar o seu valor como um educador, uma educadora capaz de transformar? Eu tenho certeza de que a resposta que vocês darão será brilhante. Uma excelente prova a todos!